Então, gente, voltando, a gente vai começar o trabalho com os eixos. Vocês já perceberam o primeiro eixo que a Secretaria propôs, foi o eixo Identidade e Autonomia, e a gente vai tentar trabalhar essas duas temáticas a partir de uma perspectiva histórica, certo? Eu vou tentar fazer vídeos não tão longos, para vocês não perderem tanto a atenção, certo? Então eu vou buscar que os vídeos tenham uns 15 minutos. E é isso, tentar dividir essa aula em pelo menos umas 3, certo? Vamos começar. Identidade. Olha só, gente. O Dominique Walton, certo? Um pensador a respeito da cultura, ele indica que a identidade é uma característica de continuidade que o ser mantém consigo mesmo, ou seja, é algo que você carrega em si, certo? E que tem uma continuidade em toda a sua existência, em toda a sua história. Então, a identidade seria, no caso, uma ferramenta para que você se reconhecesse enquanto você mesmo. Olha que interessante a perspectiva do Dominique Walton. E o que ele diz mais? A característica do indivíduo de se perceber o mesmo ao longo do tempo. Então, a identidade para esse cara aí, para esse pensador Dominique Walton, seria essa possibilidade de se perceber enquanto você mesmo, a partir de uma característica que você possui, certo? E que sempre esteve em você, né? A partir das mudanças que você teve na sua história, nas suas crenças, no seu próprio corpo, né? O que de fato se manteve em você, que torna você a mesma pessoa hoje e no passado, certo? Essa é a reflexão que o Dominique Walton traz para a gente. A gente vai ver também o pensamento do David Lowenthal, certo? Um outro pensador a respeito da cultura, que vai indicar que sem memória você não tem identidade. E é interessante pensar a perspectiva nacional, porque se um país não sabe, se um país não conhece a sua história, ele não sabe o que levou até o presente, certo? O que o levou até o presente. Então, como um indivíduo, né? Se você não tem memória, você não sabe quem você é. Você não sabe de onde veio, você não sabe como se tornou, né? O que você é hoje, você não sabe as suas origens, você não tem referenciais, certo? Que te possibilitem se situar, tanto no espaço quanto no tempo, de onde você veio, o que você fez, o que te tornou você hoje, certo? E olha que interessante, a gente já sabe então que a identidade ela pode ser pensada como uma ferramenta, certo? Como um acessório para você responder a você mesmo quem é você. Então a identidade ela não existe por si mesma, ela é dada por você, certo? Digamos assim, se formos pensar no Brasil, por exemplo, o Brasil ele não teria uma identidade. Na verdade, o seu povo procuraria reconhecer essa característica que faz do Brasil o mesmo país, certo? Obviamente com várias mudanças no decorrer do tempo, o mesmo país no decorrer de vários anos. Qual seria então essa característica, certo? Que torna o Brasil o mesmo, apesar de tudo que mudou? Qual seria então essa característica que torna você o mesmo, apesar de tudo que mudou? A gente procuraria então buscar essa continuidade, certo? Apesar de várias rupturas que com certeza houveram na sua trajetória e na trajetória do Brasil, se a gente quiser dizer quem somos, quem o Brasil é, a gente vai precisar buscar esse fator de continuidade, certo? E interessante, como eu falei para vocês, a identidade ela não existe por si mesma, mas pelo fato da necessidade de dizermos a nós mesmos quem somos, e pelo fato da necessidade, enquanto nação, de dizer o que é o Brasil, né? Como o Brasil se coloca frente aos outros países, né? Quem é o Brasil, no final das contas, no mundo, é então o pensar a identidade, né? A necessidade de se dizer quem faz com que a gente produza identidades, né? Tanto individuais quanto nacionais. Só existe a necessidade, então, de identidade porque existe o outro, né? A gente precisa se afirmar frente ao outro. Nós não somos o outro. Nós somos o que somos,
beleza? Então esse o fator central de definição das identidades, dessa necessidade. Não existe então a necessidade, aliás, a identidade a priori, antes da própria necessidade. Existe a necessidade, então nós buscamos a identidade, certo? Que pode ser variada. Vamos à frente. Então, gente, podemos pensar que existem várias identidades, certo? Se nós pensarmos, por exemplo, a identidade cultural, nós temos então práticas referentes a um determinado povo ou a uma determinada nação. Só que quando nós saímos desse povo e vamos para outro povo, nós encontramos outra cultura. Então, quando povos eles compartilham, né? O povo brasileiro, por exemplo, ele compartilha as mesmas práticas culturais, nós podemos afirmar que existe uma identidade cultural, certo? Em termos de Brasil, que é um país continental, a gente vai ter dificuldades de identificar a cultura brasileira, né? A identidade cultural brasileira, porque você tem práticas, vamos pensar, culinárias, né? De, não sei, tempo X de volta, essa parte volta. Então, gente, existem vários tipos de identidade, certo? A identidade ela pode ser cultural, social, regional, nacional. É sempre um recorte que se faz ao tentar pensar a identidade, né? Se vocês imaginarem que o Brasil ele tem uma identidade cultural, a gente tentaria, através desse pensamento, identificar o que há de comum no nosso povo, né? De prática cultural. A culinária, os hábitos, a religião, a gente tem fatores em comum sim. Mas pensando mais à frente, mais criticamente, a gente carrega vários fatores de diferença, né? A gente tem práticas totalmente diferentes no norte e práticas totalmente diferentes no sul, né? Diferentes entre si, que são diferentes no nordeste, que são diferentes do centro-oeste. Então a gente tem muitas diferenças, né? Mas vejam, lembre sempre da necessidade da identidade como ferramenta. Quando a gente precisa se identificar, certo? Quando percebemos a existência do outro, é aí que entra a identidade, a formulação de identidade. E daí o pensamento que a identidade não existe por si mesma. Ela é sempre um reflexo desse nosso esforço de dizermos para nós mesmos quem somos nós, beleza? Então podemos pensar também na identidade social, por exemplo. Se você é classe média, digamos assim, né? Você se enquadra num setor de serviço público, por exemplo, né? Boa parte da classe média é servidor público, né? E você tem um papel nessa sociedade que é justamente fornecer, né, serviços essenciais para o funcionamento dessa sociedade. Então você acaba se identificando pelo seu trabalho, certo? Pelo seu papel social. Ah, eu sou classe baixa, né? Eu estou submetido a relações de trabalho, né? Não tão bem remuneradas, eu tenho uma condição de vida não tão bem estruturada. Vejam, são exemplos diferentes de identidade social, né? É como você diz, onde eu estou na sociedade, em que setor da sociedade eu estou, percebem? E vejam, dentro dessas identidades existem várias nuances, várias características. Você pode, por exemplo, ter uma identidade cultural nordestina, vamos dizer assim, o que já é problemático, a gente vai debater isso. Eu posso ter então a identidade cultural nordestina e ao mesmo tempo ter uma identidade social, né, de classe baixa, nessa divisão, bem complicada por sinal. Ou seja, são identidades que podem, aliás, se amontoar, né? Eu posso ter identidade cultural do Sul, né? Ser classe média, né? E ter uma identidade regional referente às práticas, certo? Do Sul também, né? Olha que interessante. Elas vão, então, se contrapondo, aliás, se sobrepondo, se colocando uma em cima da outra. Você carrega, então, vários tipos de identidade, certo? E o que eu ia falar para vocês? Essa noção de identidade regional é complicada porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, o que se projeta na televisão acerca da identidade sulista ou nordestina, vamos falar de nós. A identidade nordestina ela é
reproduzida nos meios de comunicação como uma identidade tradicional ligada a fatores históricos antigos, né? Digamos, nós temos muito claro a questão ambiental no Nordeste, né? Da seca. Sempre que o Nordeste aparece também a questão ambiental da seca, né? De um homem, né? De um ser humano ligado a esses fatores ambientais, né? A gente tem o Euclides da Cunha que diz que esses fatores ambientais, então, voltando, então quando o Nordeste aparece, ele aparece quase sempre apontando o nordestino como um ser duro, né? Pelo efeito da natureza sobre ele. E vejam só, a gente sabe muito bem que o nordestino ele não é duro. Alguns são duros, outros são mais afáveis. Aí a gente pensa, poxa, nordestino, né? Pelo que a gente vê na televisão, o nordestino ele gosta de forró, mas nem todos os nordestinos gostam de forró. E aqui não só toca forró. Olha que interessante. Aí você pensa, o nordestino ele come cuscuz, tem nordestino que não gosta. Então sempre quando a gente tenta dar essa identidade para um grande número de pessoas, como o Nordeste, por exemplo, né? Imagina a quantidade de gente que tem no Nordeste. É sempre um apagamento da diversidade que pode haver dentro desse recorte. Quando você define, você limita, certo? Então vejam como é complicada essa situação de tentar, né, criar uma identidade nordestina. Mas ela existe porque existe a necessidade de se afirmar, certo? Quem somos, né? Quem somos dentro do Brasil frente às outras regiões, né? As outras regiões elas se afirmam, né, entre si, que existem. Então a gente precisa se afirmar também. Olha que interessante a identidade aí como necessidade, certo? E a identidade nacional. A gente só precisa dizer o que é o Brasil, o que é o brasileiro, porque existem outros povos, existem outros países. Então existe também esse esforço de dizer quem somos. Lembrando mais uma vez que sempre quando se diz quem é o Brasil, quem é o brasileiro, aliás, e o que é o Brasil, a gente apaga muita diversidade que existe aqui. Foi o caso, por exemplo, do antropólogo Roberto da Mata, que vocês estão vendo aí no slide, certo? Ele tentou, né, recortar, definir a identidade brasileira, né? Para ele, então, seria futebol, carnaval, sincretismo, sensualidade, né? Esses termos que são bem reproduzidos nacional e internacionalmente, né? Na novela, na música. Quando a gente fala de Brasil no exterior, esses termos geralmente vêm a aparecer, né? Só que quais foram as críticas, né? Olha, Roberto da Mata, os outros antropólogos, historiadores, né, os pensadores acerca do Brasil disseram: olha, da Mata, você está sendo um pouco simplista. O Brasil ele não é só carnaval. Tem muita gente que procura outras formas de diversão, né? O Brasil ele não é só futebol. O Brasil ele não é só samba. Ele é uma diversidade. Então vejam, é problemática também a afirmação de uma identidade única brasileira, certo? Mesmo assim, não vai ser hoje que vão deixar de se fabricar identidades para o Brasil, porque, mais uma vez, é uma necessidade constante, né? Olha que interessante, vamos à frente. Por fim, estamos acabando a temática de identidade, certo? Identidade, então, concluindo tudo que a gente conversou, é uma ferramenta, certo? Ao dizermos que somos brasileiros, dizemos ao mesmo tempo que não somos alemães, chilenos, argentinos, certo? Mas estamos no mundo e temos uma identificação. Identidade, então, como uma ferramenta, certo? Justamente porque o outro existe. É da condição humana, né? O homem, a raça humana, ela não está sozinha no planeta, né? Existem outras raças, né? Melhor, outras espécies, certo? E dentro da organização das populações mundiais, existem outros grupos, outros povos. Então a identidade ela continua sendo necessária, ela continua sendo uma ferramenta de identificação, certo? E por causa da existência do outro, as identidades nunca vão deixar de existir, beleza? Na nossa condição de organização do mundo hoje, as identidades elas são uma realidade, certo? E dificilmente a gente vai conseguir pensar a sociedade sem pensar as identidades, né? Tanto as nacionais quanto as individuais. Se o outro existe, eu preciso pensar no eu. Mas qual o problema, já para encerrar, né?
geralmente, né, acontece de termos hierarquias de identidades, hierarquias culturais. Como assim? Se eu sou o que sou, eu não sou o outro, eu me acho melhor que o outro, né? Ou então o outro é melhor que eu. Vejam, essa questão da identidade, né, dessa hierarquia de identidades, ela já causou inúmeros problemas na história, né? A grande questão é que muitas vezes que se pensa, né, nas várias vezes que se pensa em identidade, né, em algumas delas, acontece justamente a ideia de oposição. Eu não sou o outro, então eu sou inimigo do outro. Vejam, a gente já teve vários problemas no decorrer da história ligados à questão da identidade, né? Essa identidade, na verdade, ela foi usada várias vezes, né, por estados nacionais, mais recentemente, justamente para inflamar o ódio ao outro, né? O inimigo, né? O outro tem que ser destruído, o outro é uma ameaça. Vejam, a identidade, ela pode ser, né, um fator de definição do eu, de admiração pelo outro, mas pode ser também um fator de vontade de exterminar o outro, o que geralmente acontece com mais frequência, certo? Nas guerras, a gente se identifica como nação e identifica outra nação como outro, né? Que eu tenho que exterminar, que é pior que eu, que é mal, né? Que é inferior, e por aí vai. Vejam, a identidade, então, como ferramenta, ela não está distanciada desses interesses, né, nacionais, de guerras e de ódio, né, ligados principalmente ao ódio. Bem, gente, esse primeiro bloco encerra aqui e eu retorno para vocês com autonomia, beleza? Valeu!